Olá, estamos aqui em Brasília falando direto do evento anual do Move Infra, esse ano celebrando os 30 anos da Lei de Concessões e PPPs e reformas nessas normas que a gente tem pela frente. Eu estou aqui agora com o Davi Barreto. Davi é diretor-presidente da NTF, Associação Nacional de Transportes Ferroviários. Davi, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu queria te colocar, já que a gente está falando aí de 30 anos de lei de concessões e mudanças, aperfeiçoamentos legais, a gente tem discussões aqui a colar, né, sobre novos projetos de lei, aperfeiçoamentos. O que você, do ponto de vista das ferrovias, vê de possíveis aprimoramentos aí no marco legal? Bom dia, né? Prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né? Bom, a lei das concessões foi fundamental para os nossos investimentos em infraestrutura. O setor ferroviário, por exemplo, desde o processo de estatização do final da década de 90, já foram investidos mais de 170 bilhões de reais de recursos privados. Isso fruto, né, do que a lei permitiu que fosse feito, né, ao longo desse tempo. Para você ter ideia, né, no ano de 2023 já foram investidos algo como 10 bilhões de reais e 99% do investimento foi privado. Ou seja, a capacidade de atrair investimentos privados veio dessa nossa tradição de concessão, do que a lei nos proporcionou. Por óbvio, né? Como tudo que tem 30 anos, às vezes a gente tem que dar uma retocada, entender o que pode ser melhorado ao longo do tempo. Natália que fala, a hora do Botox está chegando, né? Exato. Então, há sim oportunidade de aperfeiçoamento, né, da nossa lei de concessões e do nosso marco de PPPs. Talvez, acho que um dos pontos mais importantes que eu vejo hoje para o setor ferroviário é que esse novo paradigma de lei de concessões, o que a gente está pensando agora para o novo marco legal das concessões, traga mais efetividade para a capacidade do Estado também participar de forma mais ativa nos investimentos em infraestrutura. Então, eu acho que a gente sai, né, de uma visão de concessão em que o privado assume, né, um papel quase que totalmente preponderante para uma visão maior de parceria para o privado, né, em que os setores públicos e privados estão mais de mão dada, compartilham riscos, né, compartilham investimentos, né? Então, acho que para o nosso setor isso é muito importante, né? A ferrovia são investimentos de alto vulto, de longuíssimo prazo, né, e que não podem ser feitas exclusivamente pelo setor privado. Sejam os riscos, com os aportes, com os financiamentos que devem ser feitos, né? Então, eu acho que a gente tem um espaço, sim, quando for pensar o marco legal, em identificar quais são as variáveis que vão permitir, né, uma maior participação do setor público, né, no processo de investimentos do ferroviário. E até para o setor privado poder investir mais, né? Atrair Exatamente. Mais investimentos, né? Isso um pouco está na pauta dessa discussão, né? Modelos que permitam, a gente teve aí essa conquista da debenture, né? Agora, como é que você vê essa possibilidade de acelerar os investimentos em ferrovia na linha dos projetos que a gente tem aí em curso? Eu acho que as variáveis são um pouco que você colocou, né? A primeira talvez seja a capacidade de financiamento, né? Então, a nova lei de debêntures, né? Utilizar, né, os diversos instrumentos de financiamento voltados para as externalidades, por exemplo, climáticas, né, que a ferrovia pode ter. O setor ferroviário, né, ele emite 90% menos gás de efeito estufa que o transporte por caminhões. Então, como é que a gente usa essa externalidade para ajudar no financiamento do setor? E você fala de green bonds, de fundos, né, com taxas mais atrativas, como o Fundo Clima, né, os próprios créditos de carbono, né, como é que a gente usa esse crédito de carbono para financiar, né, uma mudança estrutural da nossa matriz em torno de um transporte mais limpo. Então, alavancas de investimento são super importantes, né? O segundo ponto, acho que a melhoria da regulação. Então, tornar o sistema, né, o nosso ambiente regulatório mais leve, né, que permita o setor privado, né, conseguir investir mais. Aí você fala em micro-regulação de seguros, de licenciamento ambiental, né, da convivência do sistema de autorizativo e de concessões do setor ferroviário, que hoje é uma pauta muito importante. Enfim, acho que existe também, né, um caminho para ser percorrido de tornar a regulação cada vez mais leve, né, cada vez mais atrativa, né, para que o parceiro privado entenda, né, as possibilidades e oportunidades dos diferentes
investimentos no país. Então, acho que com isso a gente consegue dar um impulso maior, né, dos investimentos do ferroviário. E falando em regulação, a gente ouviu muito aqui no evento, né, sobre a discussão em torno de aperfeiçoamentos das agências reguladoras. Você conhece muito bem as agências. O que você vê, que discussões que devem ou não devem ser colocadas, ou o que pode ser alterado ou não nessa discussão de aperfeiçoamentos legais, regulatórios das próprias agências? As agências reguladoras são fundamentais para o investimento privado. Eu ouso dizer que esse investimento privado que temos hoje no Brasil não aconteceria se não tivéssemos as agências reguladoras que a gente tem hoje. Então, eu acho que primeiro, algumas premissas são fundamentais, Danilo. Autonomia e independência das decisões das agências, capacidade técnica, né, e capacidade administrativa e financeira. Então, acho que ninguém está inventando isso, tá? Esse é o padrão em todo mundo. Então, qualquer reforma, qualquer pensamento que se for ter, né, de alterar marco legal, né, de repensar, de melhorar o aperfeiçoamento das agências reguladoras, tem que partir das premissas. As agências têm que ser cada vez mais técnicas, mais autônomas, né, e com maior capacidade de desenvolver, né, as suas atividades. Né? Então, manutenção dos mandatos não coincidentes de dirigentes, né? Um processo, né, de escolha e de sabatina que privilegie experiência e conhecimento técnico dos dirigentes das agências reguladoras, autonomia das suas decisões perante as diferentes instâncias administrativas e até mesmo, né, judiciais de órgãos de controle, né, ou seja, trabalhar instituições cada vez mais fortes. Porque, veja, a resposta das agências, eu tive lá por algum tempo, né, talvez a resposta ótima de uma agência é aquela que não deixa ninguém feliz, né, que todos são um pouquinho desagradados. Né? Acho que esse é o principal vantagem, a mesma desvantagem de estar em uma agência reguladora. Quando alguém está muito feliz com alguma decisão, acho que algo não está muito bom. Mas a premissa de que, olha, quem tem que errar por último, porque todo mundo erra, né? Mas quem tem que errar por último, né, em uma decisão técnica, né, em um setor relevante como infraestrutura, tem que ser a agência reguladora. Isso tem que ser respeitado, porque na vida a gente tem erros e acertos, né? A gente tem que saber quem vai ter o direito, né, de errar ou de acertar por último. E para o setor de infraestrutura, o mais importante é isso, é saber para quem olhar, né, e quem vai ter aquela capacidade, né, de tomar, né, de decidir os rumos, né, dos investimentos, né, daquele setor específico do nosso país. Perfeito. Bom, tivemos aqui com o Davi Barreto, diretor-presidente da NTF. Davi, obrigado mais uma vez, esse seu tempo, aí, a sua atenção, seu papo conosco. Até a próxima. Agradeço, muito obrigado. Valeu.